Olá, telespectadores do nosso programa de Trilogia Analítica. Nós estamos com o Dr. Norberto Kepp, que é o fundador e criador dessa nova escola de pensamento, que faz a unificação dos campos da teologia, da filosofia e da ciência. Dr. Kepp, é interessante a gente notar que a sua ciência, ela se baseia, né, em todos os principais fundamentos da psicanálise, dos estudos da metafísica, da filosofia, né? E também o senhor tem, assim, uma frase que eu acho muito importante nos seus livros, que o senhor diz: a filosofia é filha da teologia e a ciência é neta da teologia e filha da filosofia. Quer dizer, não existe uma possibilidade de ter um conhecimento que ele não seja transdisciplinar, que ele não seja unificado. A verdade é aquilo que é a verdade em todos os campos. Por isso que não pode haver divergência entre o que um economista fala, entre o que um psicanalista verdadeiramente dito fala, um médico, um exorcista, enfim, todas as pessoas, as leis, os advogados, os engenheiros, todas as pessoas estão navegando em mares assim que estão problemáticos porque estão querendo fazer uma separação dos campos. Fizeram, né? Uma separação dos campos de conhecimento. Então, a verdade ela é comum a todas as áreas de saber. E isso é muito importante, que a humanidade reencontre essa unidade, para que ela possa readquirir um pouco de equilíbrio, né, Dr. Kepp? Foi bom você lembrar isso, porque o fato é muito interessante, que no passado, né, fizeram a união da teologia com a filosofia. Lá no século IV, né, começou essa união, principalmente com Agostinho. Ele era um pensador e ele notou uma semelhança muito grande entre o que ele falava no campo assim de teologia, né, que ele pertencia àquela religião do império lá anterior ao Império Romano, né? E a ideia que eles tinham era que Deus teria construído o espírito, né? Teria construído a alma, enquanto que o demônio teria construído o corpo. Então, essa ideia de corpo e alma, né? O corpo pecaminoso, o corpo doente e a alma sã, e a alma assim perfeita, veio então dessa ideia anterior à vida, vamos dizer, atual, né? Então, o que acontece é o seguinte, que na ciência, né, na ciência moderna, principalmente a partir do Renascimento, eles fizeram a exclusão de teologia e filosofia. Então, criaram um estudo chamado ciência, que tratava mais da matéria. E lá em Viena, eu estranhava muito, porque em Viena não podia nem falar em questão divina de Deus, né? Porque a teologia e filosofia ficavam eliminados, então, do estudo científico das universidades. Então, de repente, as universidades que foram criadas por teólogos, né? Lá no fim da Idade Média, não podia mais, a partir do Renascimento, falar dos dois assuntos mais importantes que criaram as universidades, que era de Deus, né?
teologia é estudo de Deus, do ser divino. E a filosofia que veio da Grécia, que tinha essa semelhança muito grande, principalmente a filosofia de Platão. Platão criou a filosofia, criou a civilização moderna. Bom, retirado, então, lá da Grécia, retirado dos antigos pensadores. E o que aconteceu foi o seguinte, que logo em seguida veio Aristóteles e desviou um pouco o conhecimento do Platão. Platão ele tinha ele achava que o conhecimento era inato, que o ser humano tinha dentro dele, né, no cérebro, o conhecimento total, principalmente básico. Então, eu posso dar exemplo, né? Para a pessoa construir qualquer elemento assim, aqui no mundo, o carro, não é que ele foi pegando paralama, peça de motor, a carroceria, os bancos, tudo, e foi colocando assim até fazer o carro. Não, ele já tinha o carro com o motor, com as rodas, com o chassi, tudo construído na mente dele. Então ele foi montando conforme havia na mente dele. Então, qualquer avião, as cidades, tudo que era feito veio do interior do ser humano. Agora, essa questão de separação, né? Vamos dizer, a separação que fizeram na medicina. Medicina, então, o médico, um tipo de médico, estuda um tipo, assim, de problema orgânico. Por exemplo, médico que estuda o aparelho digestivo. Será geralmente cirurgião, né? Então, ele só entende do aparelho digestivo. Médico que estuda o aparelho respiratório. Então, só entende da respiração, só entende do pulmão, quer dizer, do sistema respiratório, o sistema circulatório. Então, só entende de coração e só entende das veias, né, do aparelho, então, circulatório. E o psiquiatra até fala o seguinte, né, que tem várias, né, especializações, né, que a doutora lembra dessa piada dos 3 tipos de medicina? Eu lembro o cirurgião, né? Eles falavam que ele não sabe de nada, mas resolve tudo. O internista, ele sabe tudo, mas ele resolve apenas uma parte. E o psiquiatra, ele não consegue saber nem resolver. Esses três modelos. O psiquiatra, né, não sabe nada e não faz nada. E não resolve nada. Mas a questão é o seguinte, é que depois veio o estudo psicossomático, né? Que Freud começou estudando a parte que ele chamava inconsciente, a parte que estava dentro do ser humano, a alma. Só que, infelizmente, né, ele se dizia ateu. Então, ele não colocou aí um estudo muito sério do judaísmo. Ele nasceu no Império Austro-Húngaro e ele era de origem judaica. E ele não conseguia, assim, entender a parte psíquica mais profunda. Por quê? Porque é parte ligada com o ser divino.
Então eu quero mostrar aí um quadro para ver essa relação que eu fiz entre a doença e a parte, vamos dizer, espiritual, que não pode separar. Que quando separa, então, vamos dizer, o estudo científico é muito precário. Por isso que o nosso planeta está chegando nesse desastre, né? Que cada um entende um pouquinho do seu assunto e o geral, né? O mais importante não entende. Hoje estava atendendo o médico, ele falou que o médico não entende absolutamente quase nada da vida psíquica. Por quê? Porque no estudo de medicina só estuda o corpo e mais nada. O resto ignora, como se não houvesse alma, não houvesse Emoções, doutor Kepp. emoção, principalmente, ideia, né, que veio do interior. E tudo o que há no mundo veio do interior do ser humano. Agora, o negócio é o seguinte, eu posso até afirmar isso, que é evidente que existem espíritos malignos. Então, os espíritos malignos fizeram a separação, né? Não, médico tem que entender só esse ponto. Médico dermatologista só entende da derma, da pele, questões do físico da pessoa. Não tem que entender do aparelho respiratório, dos outros elementos do corpo. O médico que entende do aparelho respiratório é só o pulmão, etc. Então, eu acho que essa divisão, né, separação, até é feita pelos demônios, porque existe um princípio até que o poderoso, né, o indivíduo que tem poder, separa para controlar, né? Se cada um fica num campozinho lá restrito, então aí o poderoso toma conta da estrutura e o povo em geral, que conhece um campo, não conhece o geral. Nós já voltamos, né? Bem-vindo à Faculdade Trilógica Kepp Pacheco. A única no mundo a ensinar a nova física desinvertida de Norberto Kepp e a tecnologia de motores ressonantes Kepp Motor. O que é a nova física? A nova física é uma ciência que traz conceitos completamente inovadores para entendermos o mundo que nos rodeia. Não só o mundo material, mas também o transcendental. A sede da Faculdade Trilógica está localizada no sul de Minas, na cidade de Cambuquira, onde temos, entre outras instalações, a nossa fábrica de ventiladores Art Deco. Lá, os alunos fazem estágio aprendendo não somente a teoria do Kepp Motor, mas também como aplicá-la na prática. Nossa faculdade oferece uma série de cursos de extensão, pós-graduação e graduação, nas áreas tecnológicas de meio ambiente, artes e teologia. E você pode cursar de onde estiver, pois as aulas são online e com professores ao vivo. Junte-se a nossos alunos de todos os cantos do Brasil, do Amazonas ao Rio Grande do Sul e de vários países em todo o mundo. Quero convidar você a participar conosco desta grande aventura. Seja muito bem-vindo à Faculdade Trilógica Kepp Pacheco. Eu gostaria de mostrar um quadro aí para ver essa junção que eu fiz entre teologia, filosofia e ciência. Olha lá. Cláudia, você quer ler? Origem das doenças. Há patologias humanas, que são chamadas de pecados na teologia, né?
Então, eu quero explicar isso, né? Que o que chamava, por exemplo, de pecado, né? As religiões até tinham o hábito, assim, de fazer confissão. A confissão que fazia anteriormente, atualmente, o Freud até falou, né? Que as religiões perderam a sua força. Mas é claro que pode ter perdido em parte, né? Porque ficou muito restrita ao campo só, vamos dizer, teológico. E os outros campos, então, ficaram assim fora do campo religioso. E o que nós estamos fazendo, é a união, não só de teologia com filosofia, mas também a ciência. Então, o tempo todo, eu tento mostrar que a ciência sem filosofia e teologia é muito precária. Por quê, né? Porque estuda um campinho só e o cientista não tem essa noção geral, assim, de todas as coisas como antigamente. De maneira que, no quadro, né? Quer pôr o quadro lá outra vez? Olha lá, veja qual é o fator, assim, vamos dizer, patológico, né? Ligado mais ao ser humano. O primeiro, olha lá, A preguiça. Veja. O que é a preguiça? Preguiça é a imobilidade, né? E até falam, né, que os outros fatores são mais importantes, mas eu acho que a preguiça é um elemento terrível, porque eu acho que os espíritos malignos são preguiçosos, né? Eles ficam viajando daqui para lá, de lá para cá, e fica tentando o ser humano e atrapalhando a vida do planeta. Então, na preguiça, eu quero voltar à medicina e à odontologia, que na preguiça, o indivíduo parado, ele tem pressão alta, ele tem um monte de sintomas imediatos doentios, como dor de cabeça, enxaqueca. E na questão odontológica, como é que fica? Também é a mesma coisa. As pessoas que, por exemplo, que estão muito paradas e que se aposentam, elas acabam tendo mais problemas bucais, problemas gengivais, cáries dentárias. E a gente vê também essa questão que os clientes relatam sobre pressão alta também, que a pessoa muito parada, que não gosta de trabalhar, fica mesmo com essa pressão alta. Agora, o segundo fator que eu acho que atualmente é mais importante, o qual é, Cláudia? Avareza. Avareza, o que é, né? A avareza é o indivíduo, assim, apegado quase totalmente ao dinheiro. Então, na avareza, o indivíduo acha que dinheiro é o Deus dele. Então, tudo ele faz em função do dinheiro. Agora, tanto o bilionário, o indivíduo super rico, é muito doente, assim, já mental, como o mendigo, é claro, né? O indivíduo mendigo que é preguiçoso, não faz nada, também é muito doente. Agora, o indivíduo muito doente, ele vive de poder dos remédios. Agora, em seguida, Cláudia, veja lá. A gula. O que é a gula, né? Veja que são fatores assim. Claro que o indivíduo tem que se alimentar, né? Claro, né? O indivíduo tem que, atualmente, ter dinheiro, é claro. Mas o que é a gula, né? É o excesso de comida. Se o
se o cachorro, se alguns animais tiverem comida demais, até dizem que o cachorro pode morrer de tanto comer. Agora, imagine uma civilização em que o indivíduo come o dia todo, né? O dia todo vai na televisão, fica comendo lá lanchinhos. É terrível, porque ele fica obeso e as pessoas obesas são muito mais doentes do que aquelas que são magras, como é que se diz, né? Não tem que ser magra, cadavérica, né? Mas tem que ter cuidado no que come. Então, esse é um sinal também de doença, não só preguiça, avareza e gula, e depois vem outro, né? A luxúria. Luxúria, o que que é? É que pessoas só querem ter prazer na vida. Então, vamos dizer, não só no sentido sexual, né? No afã para ter prazer sexual. E se acostuma muito com isso e depois não consegue se conter. Então, o que acontece, né? Esse enorme número de doenças venéreas. A doutora quer falar alguma coisa? Gonorreia, essas coisas, né? Sim, as enfermidades de transmissão sexual, ou doenças de transmissão sexual, elas têm muito a ver com isso, né? A pessoa que vive muito no sensorial, ela não quer se elevar, ela não fica preocupada com o trabalho dela, fica muito ligada ao prazer e adoece. Então, mas eu queria falar também o seguinte, né? Que essa questão de usar o aparelho, né? O internet, usar o celular, né? É um prazer que a pessoa tem, mas é um tipo de luxúria. Não só viagens também, ou ficar só em divertimentos. É um tipo de luxúria. Então, eu digo o seguinte, olha, a questão do celular, da internet, está causando muitas doenças, inclusive mentais, a tal ponto que quem está muito na internet nunca vai desenvolver bem a vida mental. Pessoa que está assim é uma pessoa condenada quase a uma ignorância. Então, eu quero mostrar, veja um quadro, né, de exame de sangue que a gente faz. Veja lá que esse quadro mostra, né, a junção dos glóbulos assim sanguíneos, né? Então, teria que haver separação nos glóbulos. E tem ao lado, assim no meio, microzimas que formam os glóbulos, de maneira que quando tem assim um defeito tão grande, isso mostra que vem do interior da pessoa, que são problemas, vamos dizer, emocionais, né? A pessoa, por exemplo, é estourada, né? É perigoso. Ela quer estourar, pode de vez em quando ficar nervosa, etc. Claro, né? Faz parte. Mas pessoa estourada, que vive estourando, pode ter infarto, pode ter problemas graves, não só do sistema assim, respiratório, circulatório, também nos outros setores. Agora, esse quadro aí, veja, Cláudia, Então, a parte continuando lá embaixo. Olha, lá embaixo são as patologias espirituais. Veja quais são. então, a primeira é a soberba, né? Que é mais ligada aos demônios invertidos. E que o ser humano também tem, né, Dr. Kepp, ligado aos demônios invertidos. E depois? A inveja E depois? e o ódio, a ira.
Então, veja que são pecados assim da mente, não são tirados da matéria, do corpo. Agora, precisa prestar atenção que esses 3 elementos, né, que os religiosos chamam de pecados e nós chamamos de patologias, esses 3 elementos criam os outros, que a preguiça, a avareza, a gula, a luxúria, é devido à soberba da pessoa, a inveja, problema também da gula, são problemas que vêm do interior do ser humano. Agora, quando eu falo em medicina, eu falo também de outros setores, a questão, por exemplo, de advocacia, né? A advocacia faz as leis para quê, né? Para proteger os poderosos, hein? Não faz leis para proteger o povo, né? Para proteger, em geral, a população, né? Então, é claro, quem faz as leis está também no poder e a serviço do poder. Pode o doutor Rodrigo falar alguma coisa? Sim, claro. Aí eu pergunto para vocês, advogados, operadores do direito, juízes, vocês são falsários ou vocês defendem os verdadeiros direitos? Por que acontece? O que a gente está vendo hoje com essa questão do isolamento social? As leis estão impedindo o desenvolvimento, a felicidade, né, de muitas famílias que precisam trabalhar, né, por causa dessa questão dogmática da ciência, que diz que é por causa da saúde. Então, a gente vê claramente como acontece com as leis, a inversão das leis, como elas são contra o povo. Como a gente já percebe que por causa do isolamento social, muito mais doenças estão sendo geradas e problemas sociais, suicídios, do que a ideia de tentar proteger o povo. Então, chegamos ao final, né? Isso, voltamos na semana que vem para darmos continuidade a este programa da Ciência Trilogia Analítica. Até lá! Cap Motor, nova tecnologia para um novo mundo.